O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Sidney McKinley Pule, ou simplesmente Sidney Pule, nascido em Southampton, no dia 14 de julho de 1895, foi um jogador do Reino Unido, que atuava como meio-campista. Foi o primeiro estrangeiro a vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, durante o Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1916, primeira edição da competição e precursora da Copa América. Foram muitos os jogadores de fora que fizeram sucesso em terras brasileiras, e todos eles devem um pouco disso a Sidney Pule, um dos primeiros gringos a romper as barreiras do estrangeirismo no país. Tanto que ele até chegou à seleção brasileira e virou ídolo no Flamengo. Tudo isso faz parte de uma história que começou com Hugh Pule, o pai de Sidney, que foi transferido pela empresa em que trabalhava. Ele foi forçado a vir ao Brasil e trouxe a família junto com ele, quando o futebol por aqui ainda era totalmente amador, é claro, mas já estava presente no cotidiano dos brasileiros. Com isso, Sidney, um jovem de apenas 17 anos, não demorou a entrar no clima do país e começar a sua carreira como jogador de futebol. Seu primeiro clube foi o Paysandu e um título não demorou a vir, foi campeão estadual já em 1912, lá ele atuou de 1910 a 1914. O talento dele chamou a atenção do Flamengo, ele mudou de time, mas um obstáculo não demorou a surgir em seu caminho. Era a época da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente já enfrentava a Tríplice Aliança quando Sidney entendeu que, por dever cívico, deveria participar do conflito e enfrentar os impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano. Ele foi para as batalhas na Europa, defendeu a Inglaterra, sobreviveu e voltou para então encarar outras batalhas, dessa vez com a camisa rubro-negra. No Flamengo, viveu histórias de consagração e glória, como quando foi campeão estadual 5 vezes. Ao todo ele colecionou 116 jogos, chegou a ser capitão do time, atuou em diversas posições e ostenta um currículo poderoso. Tudo isso conquistado com a sua habilidosa perna esquerda ao longo de mais de quase 10 anos. Sidney também viveu momentos curiosos no time. Em 1916, a fase do Fluminense não era boa e um Fla-Flu poderia definir o rebaixamento do tricolor. O placar estava 3-2 para o rubro-negro, o que decretaria a queda do Flu. Só que um pênalti foi marcado a favor do Flamengo. Primeiramente Remer desperdiçou a cobrança, mas outra irregularidade foi marcada dentro da área logo depois. Pule foi o batedor dessa vez, errou e o juiz mandou voltar o chute. E a cena foi semelhante, o goleiro Marcos de Mendonça agarrou a bola em outra tentativa do inglês. Com tantas histórias e taças acumuladas no Rio de Janeiro, foi a vez de Sidney também conquistar seu espaço na seleção brasileira. Jogando no meio-campo, mais recuado que o normal, ele participou de apenas 5 jogos, mas foi o suficiente para acumular outra história curiosa, no Campeonato Sul-Americano, que aconteceu em 1916, em Buenos Aires. A partida entre Argentina e Chile quase não foi realizada por causa da ausência de um árbitro. Até que Pule foi aceito como juiz do jogo, a bola rolou normalmente e o placar ainda terminou 6-1 para a seleção local. Sidney jogou futebol até 1925 e não abandonou os esportes durante a aposentadoria. Era comum vê-lo no Fluminense, principalmente nas quadras de tênis, onde costumava aproveitar seu tempo livre até a década de 50, quando faleceu. Ele deixou uma história de gols e dedicação a uma nova pátria. Mas, acima de tudo isso, abriu as portas para que outros estrangeiros brilhassem no Flamengo. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do primeiro estrangeiro a vestir a camisa da seleção brasileira, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo. Campeonato Carioca, 1915, 2021. Torneio Triangular do Rio de Janeiro, 1919, 22 e 23. Torneio Início do Campeonato Carioca, 1920 e 22. Taça Sport Clube Mackenzie, 1920. Troféu Carioca Futebol Clube, 1923. Troféu Petropolitano, 1923. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.